E esse é um tema, irmãos, que é muito complexo, desafiador e extremamente necessário discutirmos. E eu queria trabalhá-lo a partir da perspectiva da proteção infantil, numa perspectiva bíblica. E uma coisa que nós precisamos entender é que a defesa dos vulneráveis, das crianças, é um mandamento divino. Nós vamos encontrar nas Escrituras todo o cuidado com aquele que está em uma situação de perda da capacidade, da autonomia de cuidar de si mesmo. Nesse sentido, nós vamos encontrar os profetas falando dos órfãos, das viúvas. Então, o combate ao abuso representa uma missão fundamental em justiça e em amor. Representa o nosso compromisso cristão de proteger as crianças, e isto, ao fazê-lo, nós estamos a refletir a natureza de Deus, porque Deus é cuidado, Deus é amor. Ele valoriza e protege as crianças. Vocês devem se lembrar daquela experiência de Jesus, quando as crianças estavam querendo aproximar-se dele, e os adultos tendem a não valorizar muito a iniciativa das crianças. Acho que criança é criança, e aí Jesus percebe que os discípulos estão a impedir que as crianças se aproximem. Então o que Jesus faz? Deixem as crianças virem a mim. Então nós não podemos criar impedimentos, obstáculos, para que as crianças conheçam e reconheçam Jesus como Senhor e Salvador. E aí Jesus ainda faz uma outra aplicação ao colocar que se nós não agirmos como crianças, nós não temos lugar no reino dos céus. E um texto que eu queria chamar a atenção dos irmãos nesse início de conversa é uma história que está lá em Gênesis, a partir do capítulo 21. Eu não vou ler o texto, mas vou comentá-lo. É a história de Agar, que é uma história de opressão e de cuidado. E eu vejo que ela tem uma relação com essa temática que nós estamos a abordar aqui. Agar, a serva egípcia de Sara, e quando nós falamos servos, na verdade ela era escrava. E uma personagem central na história de Abraão. Os irmãos vão encontrar isto lá desde o capítulo 16 de Gênesis até o capítulo 21. E como que Agar aparece na história de Abraão? Isto tem relação com Sara, a esposa de Abraão. Sara era estéril. Interessante, meus irmãos, que coisas ruins, desagradáveis, acontecem com o servo de Deus. Por que será que às vezes nós passamos por sofrimento? Eu tenho ensinado que existem 3 causas possíveis. A primeira delas são as nossas escolhas equivocadas. Eu fiz uma escolha ruim, coisas ruins aconteceram na minha vida. A segunda é que eu, como um ser circunstanciado, eu estou em relação com, e algo acontece com um amigo, com um parente, com alguém que está ao meu redor, e isto me afeta, me faz sofrer, por exemplo, como a história dessa garotinha. E a terceira causa, aí já está no campo do mistério. Tem coisas que a gente não consegue explicar. Sara era estéril. Havia uma promessa, irmãos, de que através de Abraão e de Sara, Deus iria constituir uma grande nação. E certamente, diferentemente nos dias de hoje,
né? Que o povo está ficando maluco, está querendo pegar um boneco reborn e tratá-lo como criança. Houve a fase dos cachorrinhos, dos pets, dos gatinhos e outros bichinhos mais, né? Que substituíram os filhos, a relação paterna, né? Porque a moçada não está com medo de encarar esse aspecto. E naquela época não ter filho era um problemão, era visto como maldição de Deus, era visto como que havia alguma coisa errada na vida daquela mulher. E olha, só a mulher é responsabilizada pela esterilidade. E como que Abraão seria pai de uma grande nação se Sara, a sua esposa, era estéril e não podia produzir uma criança? Aí entra a estratégia de Sara. Ela pensa o seguinte: ela decide entregar a sua serva egípcia Agar, Abraão, para que ele tenha um filho com ela. Barriga de aluguel, né, irmãos? Se a gente fosse usar um termo assim. E isso era muito comum naquela época. As servas, as escravas, as concubinas. E a Bíblia, ao descrever esses fatos, não o faz no sentido de uma aprovação de Deus. Deus não aprova isso, mas Deus permite isso. Cuidado com as escolhas que você faz, porque elas podem estar não dentro da vontade soberana de Deus, mas elas podem estar dentro da vontade permissiva de Deus. E foi isso que foi feito. Agar então deita-se com Abraão, nasce um filho, que o problema não era de Abraão, era de Sara, e ela concebe Ismael, que é o nome que foi dado a este garoto. E Ismael passou a ser filho de Sara e de Abraão, apesar de que a mãe biológica, hoje a gente podia usar a expressão, a mãe social era Sara, a mãe biológica Agar. E já começa a acontecer algum atrito, algum ciúme da parte de Sara em relação a Agar, porque a gravidez de Agar e posteriormente o nascimento de Ismael gera ciúmes e desentendimento entre Sara e Agar. Aquilo que ela pensou, Sara pensou que seria uma solução, trouxe um sentimento de que menos-valia, de que ela não conseguia ter filho, e a escrava estava tendo filho. E depois nasce o filho de Abraão e de Sara. Deus intervém. Meus irmãos, Deus tem um tempo para agir. Sara não soube aguardar esse tempo. E quando nós atropelamos o momento de Deus na nossa vida, isto não irá impedir que Deus faça o que Ele se programou a fazer, mas nós vamos trazer sérias consequências para a nossa vida. Para que os irmãos tenham uma ideia, Ismael é pai do povo árabe, Isaac é pai do povo judeu, e essa briga que existe entre os árabes e os israelitas, irmãos, começaram lá com Agar e com Sara. Olha o que uma escolha, olha o que a ansiedade de uma mulher, olha o que a não dependência de Deus fez e trouxe para o mundo. Então essa situação faz com que Sara pressione Abraão e pede a Agar, e pede que Agar e Ismael sejam expulsos de casa. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E Abraão aceitou. Parece que Sara tinha uma ingerência, tinha uma influência muito forte na vida de Abraão. Mas eu quero dizer para os irmãos que, especialmente para as irmãs, que isso não é só Sara e Abraão, não. A mulher consegue mover a cabeça
do marido. Alguém diz que o homem é o cabeça, mas o pescoço é a mulher, o que move. Então cuidado, sabe, irmãs, com aquilo que vocês sugerem, com aquilo que vocês orientam, com aquilo que vocês dizem aos seus maridos, porque o bom marido vai querer sempre satisfazer a esposa. E se a trombeta der sonido incerto, como se preparará o soldado para a batalha? E eles foram enviados. Eu fico imaginando qual que era a relação afetiva de Abraão com a mãe de Ismael e com Ismael. Mas às vezes, para evitar confusão em casa, ele dispensou. E lá no deserto, quando ela já se tinha perdido toda a esperança, todo o seu mantimento, seu suprimento havia acabado, e ali ela desistiu da vida, afastou-se do seu filho, mas Deus não se afastou dela. Não importa a condição que nós estejamos e em que tipo de deserto estejamos a enfrentar, Deus sempre vem ao nosso encontro. Ele sabe da nossa dor, Ele sabe da nossa necessidade, e Ele sabia que Agar e Ismael estavam sendo injustiçados, abusados, se formos usar o termo de hoje. E o Senhor então ouve a oração daquela mãe e vai ao encontro dela. O anjo do Senhor traz livramento e Ismael se torna príncipe, rei de uma grande nação. E alguém pode perguntar, como é que Deus, que sabe todas as coisas, permitiu tudo isso? Sabe por quê? Porque essa ideia que a gente tem de Deus controlando a história como se nós fôssemos marionetes, isto teologicamente é equivocada. Se você quiser meter a cara no muro e quebrar os seus dentes, o seu nariz, Deus vai permitir, porque Deus já te deu inteligência, capacidade, discernimento para entender o bem e o mal. As Escrituras alertam, o caminho é esse, escolhei, pois, o caminho bom. Mas se você escolhe o outro caminho, as consequências virão. Então, Agar e Ismael são importantes na história do povo de Deus e na história bíblica, incluindo essa relação que há entre a lei e a graça, a promessa de Deus a Abraão e a importância da fé e a perseverança na espera. Quantas vezes nós, através da nossa ansiedade, do nosso desejo de ver que as coisas se realizem, tomamos as nossas ações, fazemos as nossas escolhas sem esperar o momento de Deus. Paulo, o apóstolo, lá na sua carta aos Gálatas, ele interpreta a história de Agar e de Sara, usando a alegoria dos dois testamentos, o da lei, representado por Agar, e o da graça, representada por Sara. A história de Agar e de Ismael é uma demonstração do cuidado divino. Fala sobre a fé, sobre a esperança, sobre a relação de lei e de graça, e especialmente da promessa. Com essa introdução, eu quero mostrar para os irmãos que o cuidado das nossas crianças e das crianças passa também pela responsabilidade de cada um de nós. Na Bíblia, nós encontramos que a criança é dignificada, ela é valorizada, ela é reconhecida. O que a Bíblia diz das crianças? Que as crianças são herança e recompensa de Deus. E foram também criados à imagem e à semelhança do Senhor, por isso carrega essa dignidade.
A Bíblia fala da proteção divina. Deus demonstra cuidado especial pelos vulneráveis, como já lhes disse. E a sua proteção estende-se especificamente às crianças, aos menos favorecidos. E há uma responsabilidade, a Bíblia fala da responsabilidade coletiva, da comunidade de fé, tem o dever de defender aqueles que sofrem em silêncio. Meus irmãos, como psicólogo, e depois que eu aposentei e jubilei no ministério, eu voltei a atender, e é interessante que há um tempo atrás, não muito tempo, eu fiz uma estatística de 10 mulheres que eu atendia, 7 haviam sido abusadas quando criança. É muito, muito sério isso. Quais que seriam os sinais de abuso? Como que a gente pode identificar se uma pessoa está sofrendo abuso? Primeiro que a gente tem que observar a mudança no comportamento. Alterações súbitas no comportamento, no humor, pode indicar trauma. A criança pode mostrar agressividade, retraimento. A criança passa a comer demais, comer de menos, dormir demais, dormir de menos, ter pesadelos. De repente ela tem aqueles acessos de ira ou de choro. Então esse comportamento precisa ser observado. Ela fica mais retraída num canto. Você toca, ela treme, assusta. São sinais que ela tem medo do contato. Ela evita a aproximação física ou demonstra um medo excessivo. Mas especialmente essa reação ao toque. Tocou, a criança tem uma dificuldade muito grande nisso. Um outro sinal é o isolamento social. Ela se afasta dos amigos, era uma criança alegre, que gostava de brincar, abandona os brinquedos, fica sempre a referir-se a si mesmo de forma negativa, pejorativa, sentimento de vergonha. Um outro sinal são os distúrbios emocionais. Esses são mais difíceis de ser identificados, mas eles aparecem em pesadelos frequentes, medo de dormir sozinha, regressão a comportamentos infantis. Às vezes a menina já sabe ir ao banheiro, o menino sabe ir ao banheiro, passa a fazer xixi na roupa, xixi na cama. De repente isso acontece, vai observar, né? Esses sinais são importantes, mas é importante também a gente perceber qual que é o perfil do abusador, para reconhecimento e precaução. O abusador, ele tem um perfil, ele é um manipulador emocional. Ele usa táticas psicológicas para controlar. Eu fico preocupado, me fugiu a palavra, vou lembrá-la. Irmãos, há 15 dias que eu estou com uma dificuldade intestinal, então estou meio fraco, né? Eu quase que... A esposa falou assim, por que não cancelou? Eu falei, não tinha jeito de cancelar, né? Eu não podia deixar o Esfon e os irmãos aqui, né? Mas eu estou vivendo uma vida de rei, né? Só no trono, só para os irmãos saberem a vida, né? E então a mente às vezes falha. Quando um jovem, um senhor, gosta muito, só fica rodeado de crianças. Tem aqueles que são tipo vovozões mesmo, mas é bom tomar cuidado. Uma outra característica, além dessa manipulação emocional, né? Sabe aquilo que adulto faz com criança, pai ou avó? Que você gosta mais, do vovô ou da vovó? Gosta mais da mamãe ou do papai? Não façam isso não, irmãos.
Por que dividir? Por que tem que gostar mais de um e do outro? A Bíblia nos orienta a amar até os inimigos. Percebe? Um outro caráter, um outro perfil é a falsa confiança. Ele constrói relacionamentos baseados na mentira. O abusador, ele mente. Ele faz com que a vítima seja isolada. Afasta a criança da sua rede de proteção. Ele se coloca, olha, qualquer coisa não fala com o papai, não fala comigo, não fala com a mamãe, fala comigo, não fala com a professora na escola, fala comigo. E ameaça com chantagem. Impõe o silêncio através do medo. Então prestem bastante atenção com quem a sua criança, seja filho, neto, vizinho, está se relacionando. E eu queria trazer alguns textos bíblicos para a gente ver como que a Bíblia trata a proteção infantil. O primeiro texto é Mateus 18, verso 6. Mas quem fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria que fosse pendurada uma pedra de moinho no pescoço. Veja que aqui é a gente chama isso na teologia e no português de hipérbole, um exagero. Põe uma pedra no pescoço porque serviu de tropeço. Cuidado, porque a Bíblia até fala aos pais, não irriteis a vossos filhos. Às vezes nós, como pais, no uso e no abuso da nossa autoridade paterna, despertamos ira nos nossos filhos. Salmo 34, 18 diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Deus se preocupa com as nossas crianças. Ele se preocupa com aqueles que estão abatidos. Provérbios 31, 8 e 9 diz: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Defenda os direitos dos desamparados. Então nós temos que sair em defesa. Por isso a igreja está de parabéns ao abordar essa temática. Marcos 9,42 diz assim: se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, será melhor que fosse lançado no mar. Veja que, diferentemente de Mateus, ele fala a mesma coisa de uma forma diferente. Qual deve ser a nossa atitude em relação a uma criança que foi abusada? Acolhimento e restauração. Nós acolhemos através de uma escuta compassiva. Como que é a escuta compassiva, irmãos? Ouvir sem julgar ou questionar. Será que é verdade? Eu atendi há um tempo atrás uma moça que veio e uma das queixas dela é que ela achava que havia sido abusada e estava sofrendo naquela angústia. Como o nosso cérebro não consegue distinguir o que é real do que é imaginário, eu falei: para você foi abusada. E ela falou: que alívio. Perdi a cliente, não voltou mais. Ela precisava disso. Aceitar o fato. Porque a negação nos afasta da realidade. A aceitação nos confronta com a realidade. Então, ouvir sem julgar. Precisamos acreditar no relato da vítima. E muitos adultos, pais, negam. Até porque, se está reclamando do tio, do avô, do primo, de não sei o quê. Recentemente alguém me pediu para atender um casal e a menina, em que o tio havia abusado dela. Aí ela contava os fatos com detalhes. Quando eu tentei conversar com essa menina, 11 anos, ela travou, ela não dava conta de falar. Aí os pais queriam saber se ela estava mentindo ou falando a verdade.
porque a criança já está sofrendo pelo fato de ter sido abusada por um tio que deveria dar carinho. Aí os pais não acreditam, o sofrimento é maior. Vamos acolher, né? A minha análise, ela foi abusada. Aí encaminhei para uma psicóloga, porque uma criança de 11 anos, talvez com uma psicóloga ela tivesse mais liberdade. Outra forma de acolhimento é a restauração da dignidade. Irmãos, nós precisamos ajudar a recuperar a autoestima e o próprio valor, reafirmar a identidade em Cristo, que uma criança ou um adolescente que é abusado, o primeiro sentimento é de que ele é culpado. Ele é o responsável por isso. Como que ele se permitiu? Como caiu nessa armadilha? Precisamos dar apoio integral, que é oferecer suporte, tanto psicológico, emocional, espiritual, buscar ajuda profissional e, especialmente, irmãos, caso de abuso é caso de polícia. Eu tive um caso numa igreja que eu pastoreei de um senhor de 76 anos que abusou da neta, que era filha da enteada, que eu considerava. E aí a menina saiu reclamando, a avó e a mãe chamaram a polícia. E ele veio conversar comigo que eles chamaram a polícia para mim, foi o caso do senhor, é de polícia mesmo. Foi para a penitenciária, foi preso, eu fui o primeiro a visitá-lo. E devido à idade e os medicamentos, o juiz liberou, mas todo mês eu tinha que pegar esse moço e levar lá no fórum para ele se apresentar. Obrigado. Então, às vezes a gente não quer, vai escandalizar. Por isso é que a impunidade é que faz que a corrupção continue imperando. Uma outra atitude que precisamos ter em relação ao acolhimento e à restauração é o amor incondicional, demonstrar aceitação plena e amor sem condições. Isso fortalece o vínculo, fortalece a confiança para aquela pessoa que está sofrendo por algo que aconteceu e se sentindo responsável por aquilo que lhe aconteceu. Ela precisa ser acolhida. Como? Quais ações práticas de aconselhamento? Primeiro, educação preventiva. Precisamos ensinar às nossas crianças o limite do corpo, o respeito para com o próprio corpo, dialogar abertamente sobre proteção pessoal, criar um ambiente seguro de perguntas, onde as crianças tenham a liberdade de falar sobre isso. Precisamos criar ambientes seguros e implementar políticas de proteção infantil, especialmente nas igrejas, irmãos, em que as crianças ficam um tanto quanto soltas. Igrejas maiores, já aconteceram casos de abuso infantil em igreja, porque o sujeito mal intencionado pega uma criança, leva para uma sala e ninguém está sabendo. Então, capacitar educadores e líderes a identificar estes sinais de abuso, mudanças no comportamento, e manter a vigilância dos espaços. Câmeras é uma boa estratégia. Às vezes, em alguns lugares, é interessante investir em recurso tecnológico para colocar essas câmeras. Denunciar o responsável é outra prática. Conhecer canais como o 100 para oferecer denúncias, fazer o registro com detalhes, acompanhar o processo e acompanhamento contínuo, oferecer suporte psicológico especializado, promover grupos de apoio, manter acompanhamento pastoral sensível. E neste aspecto é interessante como que a igreja pode atuar na comunidade.
no sentido de que estes encontros podem ser direcionados também em escolas, em comunidades, na comunidade de forma geral. Caminhando para a nossa conclusão, nós podemos pensar nesse tema com o olhar da esperança e transformação. É um tema que nos abate, que nos deprime, mas temos que pensá-lo na perspectiva da fé, na perspectiva de que Deus, como autor e sustentador da vida, há de dar a nós discernimento e capacidade para o enfrentamento dessas coisas. Primeira coisa que eu chamo a atenção dos irmãos é para o amor restaurador, o amor genuíno, o amor cristão genuíno é a principal ferramenta de cura, porque o amor reflete o caráter de Deus. Deus é amor. Essas pessoas abusadas precisam ser amadas, precisam ser acolhidas, precisam ser recebidas com amor e com afeto. Entenda que isto, ela vai rejeitar o contato físico inicialmente, mas você pode demonstrar o amor mais à distância. Segunda coisa, meus irmãos, para desenvolvermos a esperança e a transformação, é assumirmos o nosso compromisso coletivo, nosso compromisso como igreja. E uma igreja que está inserida em uma comunidade, associação de bairros, as escolas, as creches. A comunidade inteira deve se mobilizar. A família deve trabalhar isso em casa, mas a escola e a igreja, toda a comunidade. A proteção infantil, irmãos, ela é compartilhada. E é uma responsabilidade compartilhada. Tem atitudes e ações que a gente... sabe aquilo que Jesus fala? Que às vezes nós temos muito de pomba e pouco de serpente. Que a gente tem que ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. E nós, crentes evangélicos, nós tendemos a achar o seguinte, que a gente julga o outro, ou avalia o outro, a partir da nossa personalidade, daquilo que nós cremos. Mas vivemos em um mundo que é mau. Não é criar uma paranoia e ficar desconfiando de tudo e de todos, mas a gente precisa sempre fazer aquela oração para que Deus nos dê o discernimento para identificar os lobos. Orar criando proteção, essa cobertura espiritual. Terceiro, renovar a esperança. E nesse sentido, meus irmãos, a fé é o caminho para a restauração. Deus transforma histórias de dor em testemunhos. E eu falo da minha experiência clínica, que ao lidar com essas mulheres que foram abusadas como criança, também as mulheres são mais, os meninos já também o são, mas os meninos têm mais dificuldade de admitir. Então eu tenho poucos clientes mas aqueles que desenvolveram o homossexualismo, a homossexualidade masculina, a maioria foram abusados quando criança. E aí é um processo psicológico de identificação com o agressor. Mas nós precisamos renovar a fé, entender que Deus transforma a história de dor. E isso, meus irmãos, significa que é obra de Deus na vida da pessoa. Nós seremos instrumentos, vamos estar orando, vamos estar ao lado, apoiando, solidariedade, nesse sentido. Eu creio, Esron, que se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, né, já que você me deu mais um tempinho, né,
Aqui a gente poderia dedicar esses 5 minutinhos para perguntas, se as houver, para tentar esclarecer alguma dúvida que a própria palavra, a palestra, possa ter despertado em vocês aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Diga, pastor. Sim, aí acontece muito. Por exemplo, essa criança que eu atendi recentemente, que foi abusada, né, não chegou à via dos fatos pelo tio, eu percebi na mãe um sentimento, uma revolta, uma raiva enrustida, que ela queria, porque queria que o irmão, o marido, denunciasse o irmão abusador, né? E aí, conversando com o pastor, eu disse assim: tem alguma coisa nessa senhora aí. O psicólogo tem um treinamento para escutar algumas coisas e ver algumas coisas que as pessoas normais, que o psicólogo não é normal não, tá, gente? Não vê. Ela havia sido abusada. Aí o pastor me falou. E à época ela não foi acolhida, não valorizaram a palavra dela. Sabe por que as pessoas não valorizam? Porque nega. Irmãos, é sério assumir que um tio, um avô, um pai abusa. É uma vergonha para a família. Que as vergonhas vai para a cucuia, porque esse cara tem que ir para a cadeia. Então acontece que a partir daquilo ali, o que você observa? Que o relacionamento não é um relacionamento de afetividade, de confiança, e no primeiro momento em que ela tem a liberdade, se sente mais segura, ela sai e às vezes corta o vínculo. Eu atendo uma senhora que hoje está no Canadá e que foi o avô e o tio, né? Voltar à cidade dela é a coisa mais difícil. Onde aconteceu, né? Então tem essa questão de família, quebra desse relacionamento. Se foi nesse sentido que a sua pergunta, é muito, muito comum isso, né? É uma das reações, das consequências. Uhum. Primeiro, há uma coisa que está a ocorrer nos dias de hoje, é que como esse é um tema que tem sido muito divulgado, às vezes a forma como isso é trabalhado com as crianças, com os adolescentes, desperta um medo neles. E aí, se uma pessoa é muito carinhosa, né, por exemplo, lá no colégio a gente tinha um professor que às vezes ele ia conversar com o aluno e ele colocava a mão. E algumas meninas achavam que aquilo era afrontoso. Então esse nível de contato físico depende da circunstância e depende da afinidade. Mas a sua pergunta é: o que fazer? Primeiro, toma o fato como fato. Vá pesquisar, vá observar, olha direitinho, fala: mas o que é? Tente ouvir.
né? Veja se isso é só uma impressão dela ou se as outras coleguinhas. Aí você tem que aproximar dos pais, dos outros, das coleguinhas e dizer assim: hã? Sim. Mas você já conversou com os pais dos outros colegas? Tenta aproximar dos pais, sabe, meu irmão? Para entender se as filhas deles comentaram algo nesse sentido. Porque é claro que o homem é muito visual, né? E essas meninas hoje, elas estão assumindo o corpo de uma mulher muito cedo, né? Tem criança com 11 anos que já entrou na puberdade, já tem seios, já tem todos os contornos do corpo feminino, e um sujeito mal resolvido, ele pode ficar olhando. E outra coisa, a mulher sabe quando o cara dá aquela olhada com segundas intenções, né? A mulher sabe. A intuição feminina, ela é aquilo que a gente chama na psicologia de sexto sentido. Já ouviram falar isso? É muito forte. Então, eu lhe diria o seguinte: acolha essa fala, procure outros pais com muito cuidado, pessoas que você tem confiança, que vai entender seu questionamento. Tente, é trabalho de detetive mesmo. Tente verificar o que se outras crianças estão percebendo, né? Procure a coordenação da escola, converse, que a escola é responsável, e você conhece sua filha. Você sabe se sua filha é de fantasiar essas coisas, certo? Mas a escola precisa saber, conversar com os pais, conversar com a coordenação, dizer: olha, está tendo essa queixa, inclusive ela não quer vir com roupas colantes para fazer educação física, porque está sentindo este assédio, né? E a gente sabe que isso acontece, felizmente. Irmã, é uma situação assim, é claro que primeiro é uma criança de 4 anos que está com uma sexualidade, ela pode estar se descobrindo o seu corpo, né? E o corpo, você toca, ele vai ter uma reação, né? Agora, o que me chama a atenção é esse comportamento de medo. Alguma coisa, né? E ali indica uma certa situação. Porém, a mãe simplesmente colocou e não trouxe muitas informações, né? Teria que conversar com a mãe. Essa cuidadora precisaria conversar com a mãe. Falar: olha, fulana, ela está fazendo isso ela faz em casa também, que isso lhe preocupa, porque a mim, como cuidadora dela, isso me preocupa, porque não é natural na idade dessa criança esse primeiro momento, porque na inscrição da identidade sexual, na primeira infância, a primeira inscrição,
que é quando a criança se percebe menino ou se percebe menina. Aí descobre os genitais. Há um momento de masturbação natural. Agora, se isso está acontecendo excessivamente, aí tem que pesquisar. Quando chega na adolescência, há a segunda inscrição da identidade sexual e haverá a confirmação da escolha da primeira. Mas se junto a esse comportamento de autoerótico, ela está com medo, com uma dificuldade de ir para a escola, quer dizer, o contato com a coletividade não quer a mãe e o pai, né? Aí tem que conversar. Essa cuidadora precisa conversar. Eu vou ter um certo cuidado, porque está sendo transmitido, né? E também, diante desses fatos, a gente não pode falar, é isso ou aquilo. Existem indicativos para isso, indicativos para aquilo, né? Mas o que eu diria é que os pais precisam saber deste comportamento dessa menina. Irmãos, vamos orar, né? Vamos terminar aqui, cumprindo aqui o horário que o pastor colocou. Deus querido, nós louvamos e engrandecemos o Senhor. Sabemos que vivemos num mundo mau e que jaz no maligno, e as crianças são sempre as primeiras a receber a investida de Satanás e busca destruí-las. E neste mês em que nós somos conclamados a pensar e a refletir sobre o tema do abuso infantil e do adolescente, que o Senhor nos dê o discernimento, que o Senhor nos faça perceber os perigos que os nossos filhos e sobrinhos e netos porventura estejam envolvidos. Afasta da vida deles, Senhor, o homem mau. Mantenha a mente deles cativa ao senhorio de Cristo. E essas questões que aqui foram apresentadas, de sabedoria, discernimento, para serem tratadas segundo a melhor maneira. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por este culto, pela vida do pastor, da sua esposa, da PIB do Barreiro, né? Terça-feira estaremos lá na reunião, né? Vai ser bênção como sempre, um café maravilhoso, né? Que Deus abençoe a nossa reunião terça-feira. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, nessa noite, por este culto, Pai, por essa palavra, por esse ensino, ó Pai, que tivemos aqui, Senhor. Senhor, nós queremos, ó Pai, pegar cada detalhe dessa palavra. Aqueles irmãos que não vieram, ó Pai, nessa noite, nós vamos passar a enviar este culto, essa palavra, para que eles possam também aprender, assim como nós aprendemos nessa noite, ó Pai. Deus, nós queremos reforçar mais uma vez, venha guardar, venha proteger as nossas crianças, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, como o pastor ensinou a nós nessa noite, termos, ó Pai, um discernimento, entendimento e perceber mudanças, ó Pai, em nossas crianças, nos comportamentos, ó Pai, em geral. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de crescimento, ó Pai, na Tua Palavra. É esta oração que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, que todos digam, dão glória a Deus, aplauda Jesus, Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.